Bom dia! Que a luz do Divino Mestre esteja brilhando em vossos corações e iluminando os vossos caminhos. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Ouvintes, eu gosto de iniciar uma palavra sempre lendo este versículo, porque eu me reconheço que não sou nada, não posso nada, se a misericórdia do Senhor não tivesse me alcançado. Como também eu convido a você a abrir a sua Bíblia e ler comigo alguns versículos de Salmos, capítulo 32, que fala sobre a felicidade do homem perdoado, exortação a arrependimento. Assim diz a palavra de Deus: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelos meus bramidos em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegre cantos de livramentos. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Abandonar o erro é um ato de fé. Ouvintes, deixar o pecado exige confiança em Deus. Confiança de que Ele supre melhor do que o erro. É uma troca. Tipo, trocar a culpa pela graça, trocar o medo pela liberdade, trocar a sujeira pela santidade. Você está disposto a fazer essa troca hoje, agora, neste momento que você está ouvindo esse vídeo? O Evangelho não é sobre cobrir o pecado com boas obras.
O arrependimento verdadeiro não te afasta de Deus. Pelo contrário, ele te reconecta com a fonte da vida. Cristianismo sem arrependimento é religião vazia. Arrependimento é o pesar por uma ação passada, acompanhada por uma mudança real de atitude e de comportamento. Observando a palavra de Deus, o salmista nos mostra que quando ele cometeu pecado, ele começou a envelhecer os seus ossos em suas atitudes, porque ele se calou, achou que era o maioral dizendo com minhas palavras e que não precisava falar nada, mas aquilo foi acabando com a vida dele. Talvez você possa dizer para si mesmo: mas eu faço as boas obras, eu errei lá atrás, mas eu faço as boas obras, e as minhas obras, elas encobrem o meu erro. Não, ouvinte, não. Hoje em dia, muitas pessoas que se dispõem a falar a palavra de Deus, elas preferem concordar com o erro, dizendo que faça isto, que as pessoas vão errar, vão esconder, vão esquecer este erro seu. Faça boas obras. Mostre para as pessoas que você se arrependeu e você agora está fazendo as boas obras, está direitinho na igreja, está direitinho na sua vida. Você não precisa ficar dando satisfação a ninguém. Sim, realmente não precisa ficar dando satisfação. Porém, quanto mais boas obras que o homem faz para esconder o pecado, ele vai sentir no seu corpo um cansaço diferente. Ele vai sentindo que não tem força, porque agradar o homem com palavras bonitas para conseguir algo em troca, isso é a coisa mais fácil. Mas pregar o Evangelho da forma que diz a palavra de Deus, são apenas poucas pessoas. Talvez você teve um grande erro na sua vida, que te afastou dos seus afazeres na obra de Deus ou na igreja. Porém, você tem uma pessoa que tem uma intimidade maior com o líder e pôde convencer você que você pode voltar, você pode tocar melhor do que antes, você pode cantar melhor do que o outro, você pode fazer apresentações, você pode enturmar e mostrar que aquilo que você fez lá atrás é passado. Você está em nova vida agora. Este período que você está tendo, ou você esteve porque você percebeu que tentando agradar o ser humano com palavras não te trouxe felicidade. Sabe, ouvintes,
porque o ser humano, o homem, ele gosta de ouvir coisas boas. Eu sempre conto que nos anos 80, eu ouvi um pregador dando uma palavra, um testemunho, que alguém que morava na região rural, Deus despertou aquela pessoa para sair da sua casa, ir mato afora e falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Estava à noite. Aquele homem não via ninguém, estava escuro. Mas o propósito que Deus o levantou naquela madrugada para falar da palavra dele. Então ele começou a falar alto do poder do Senhor Jesus Cristo para perdoar os pecados, do poder do Senhor Jesus Cristo que derramou o sangue dele na cruz do Calvário, não foi em vão, mas é para alcançar as pessoas que queriam uma nova vida. Aquele homem pregava com autoridade na palavra naquela madrugada fria. Aquele homem falava do amor de Deus e da misericórdia de Deus. E no final do seu sermão, Deus havia mandado ele perguntar, ali no mato, sem ver ninguém, na escuridão, se tinha alguma pessoa para entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. E para a surpresa dele, uma pessoa gritou: eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. O que eu aprendi com esse testemunho, não importa quantas pessoas estejam ouvindo esta palavra, ou não importa quem ouvirá esta palavra, assim como aquele homem saiu no escuro e falava. Ele sabia que ele estava no mato, mas ele falava do poder do Espírito do Senhor Jesus Cristo, do poder do perdão do Senhor Jesus Cristo. E ao seu apelo, aquele homem gritou: eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. E naquela noite, o dono da casa orou para aquele homem que ele não conhecia e não via quando ele pregava. Mas aquele homem, ele estava ali, depois ele falou ao pregador, ele estava ali pronto para suicidar, pronto para dar fim à sua vida, porque para ele tudo estava acabado. Ele não tinha paz em casa, ele não tinha paz na rua, ele não tinha paz em momento algum da sua vida. Tudo para ele estava dando errado. Então, ele foi para aquela mata para dar fim na sua vida. E antes dele tentar executar a si próprio, ele começou a ouvir aquelas palavras de um homem que Deus tirou da sua casa para pregar na mata, no momento escuro. E aquele homem que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ele fez uma coisa que ninguém falara para ele até aquele momento. Porque depois de tantos erros, de tanto elogiar as pessoas, de tanto fazer coisas boas para encobrir o seu erro, para agradar as pessoas, mas dentro de si ainda estava aquela dor, aquele sofrimento.
E ouvindo a palavra de Deus, aquele homem ouviu sobre o arrependimento. Porque o pecador, ouvinte, ele pode fazer coisas boas, fazer boas obras, elogiar aos seus líderes, elogiar outras pessoas para se sentir uma pessoa diferente. Mas o pecado, ele só sai quando existe arrependimento. E Deus tem colocado no meu coração nesses últimos tempos sobre arrependimento. Quando João Batista começou a pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Mateus, depois, vê Jesus, Mateus 4,17, dizendo também, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a palavra de hoje também é sobre arrependimento. Aquele homem que ia suicidar não fez, porque ele ouviu a palavra de Deus sobre arrependimento, e ele arrependeu e foi perdoado pelo Senhor Jesus Cristo, e ele pôde sair com vida de onde ele ia tirar a sua vida. O que eu quero vos falar no calar desta madrugada, ouvintes. Não adianta fazer obras boas, elogiar ninguém para tapar, para esconder os pecados, as transgressões, as iniquidades, os enganos, as maldades. Fazendo assim, o homem terá momentos de felicidade, mas o pecado vai cobrar. As transgressões vai doer forte dentro dele. A iniquidade vai mover a vida dele. A paz será tirada por causa do pecado. Assim como o salmista, depois de ter pecado contra Deus, ele só pôde ser feliz depois que ele reconheceu que os seus ossos, a sua vida estava se acabando fisicamente também, porque a pessoa em pecado, ela começa a passar por momentos difíceis no seu corpo, ela começa a ficar travada nos seus pensamentos, nas suas atitudes, e acha que todos estão contra. Mas contra estava que lá no início o aconselhou dizendo, você pode fazer obras boas, elogiar as pessoas e todo mundo vai esquecer do seu pecado. Vai esquecer das suas transgressões, da sua iniquidade, e você pode voltar a fazer o que você fazia aqui. Isso por alguns momentos. Mas o pecado corrói. As transgressões, ela acaba com o ser humano. A iniquidade, ela tira a paz. O engano, ela faz o sofrimento. Mas assim como aquele pregador que Deus tirou da casa dele, eu quero dizer você no calar desta madrugada, ou no horário em que você estiver ouvindo essas palavras. A única maneira de você ter paz na sua vida, a única maneira de você prosperar na sua vida. Prosperidade é um ato de progresso, sucesso e abundância que vai muito além do dinheiro. Ela engloba o equilíbrio nas finanças, a saúde física, a saúde mental, a paz interior e a capacidade de gerar impacto na vida de outras pessoas. Esta é a definição de prosperidade que eu passo para você neste momento. Mas para ter
esta prosperidade, para ter uma vida nova, é preciso arrepender dos seus pecados, das suas transgressões. É preciso reconhecer que o sangue do Senhor Jesus Cristo é o único que possa libertar, lavar a sua vida. Eu te convido nessa noite. Arrependa-se dos seus pecados. Jesus está voltando. Arrependa dos seus pecados, das suas transgressões, das suas iniquidades e receba o perdão e o refrigério na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore comigo neste momento. Senhor Deus e eterno Pai, no calar desta madrugada, Senhor, eu quero te apresentar este ouvinte, esta pessoa, Senhor, que há tanto tempo, Senhor, está sofrendo por causa de um pecado escondido, por causa que alguém, Senhor, o orientou, que fazendo obras boas, as pessoas iam esquecer daquela transgressão, daquela iniquidade, e ela voltaria a ser feliz novamente. Mas, ó Deus, para os homens isso é instantâneo, passa rápido. E trouxe esse sofrimento para essa vida, Senhor. E a Tua palavra nos diz sobre arrependimento, Senhor. Arrependimento é voltar atrás e não cometer mais os erros que foram cometidos. Deus, neste momento eu quero orar por essa pessoa, Deus, em que a dor está tão forte na vida dela. Esta pessoa, Senhor, que está sofrendo, Pai, porque acha que tudo está acabado. Mas que o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, possa perdoar estes pecados, ouvir o clamor desta pessoa e sarar esta ferida espiritual. Deus, tire esta iniquidade, tire esta opressão em nome do Senhor Jesus Cristo e dê o refrigério do Teu Espírito Santo a esta vida. Que esta pessoa, Senhor, a partir deste momento, seja abençoado pelo Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Se houver alguma enfermidade, Pai, que seja curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque sabemos, ó Pai, que as Tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. E se essa pessoa está ouvindo esta oração até agora, porque foi alcançado por Tuas misericórdias, traz refrigério para esta vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos assim. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para sempre. Ouvintes, obrigado por ter ficado até este momento. Quero convidar você, se você achar que foi bom para você e que alguém precisa ouvir essas palavras, essas orações, gostaria que você compartilhasse
como também você pode, no comentário, deixar a sua opinião, deixar o seu pedido de oração. Se possível, também aperte o sinalzinho de joia. Vamos fazer uma diferença. Eu creio muito no poder da profecia, no poder da revelação. Eu creio muito no poder do Espírito Santo de Deus. Mas eu sempre falo, eu só falarei que Deus falou quando realmente Deus falar. A palavra que foi dita é uma palavra estudada, é uma palavra que lida, relida, em que em meu coração eu senti uma paz e Deus tratando comigo, por isto eu vos falei essa palavra. Mas a revelação, a profecia, ela tem que vir diretamente de Deus. Jamais falarei que Deus manda te falar se Deus não mandar. Que Deus disse se Deus não disse. Eu quero falar da palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Eu te peço, sempre que eu estiver lendo, acompanhe na sua Bíblia, ou no momento ou posteriormente. E se você achar que foi bom para você, compartilhe esse vídeo, como também você, se quiser se sentir de Deus, se inscreva. Aos 55 que estão inscritos, obrigado. Graças dou a Deus por sua vida, como também dou graças por você que ouviu, que ainda não é inscrito. Te dou graças a Deus por você que vai compartilhar. Obrigado. No calar dessa madrugada, saiba que eu vou continuar orando por você. Deus é o Senhor das nossas vidas. Que o Senhor Jesus Cristo, ouvinte, seja o centro da sua vida. Arrependimento é bom e nos traz paz e alegria. Jesus está voltando. Os céus, é verdade, existe, como também o inferno é real. Mas vamos para o céu. Vamos receber o Senhor Jesus em nossas vidas, vamos entregar nossa vida ao Senhor Jesus Cristo e seremos felizes para sempre. Obrigado você que esteve até aqui. Bem, ouvintes, chegamos ao final de mais um. Vamos orar. Que Deus esteja presente. Viva a Cristo, o nosso Senhor.